De volta ao vivo com o debate esportivo aqui pela TV Claré. Nessa noite especial, estreia de novo cenário aqui. E a gente agora vai falar de basquete, isso mesmo, porque o time do Rio Claro Basquete está jogando nesse momento lá na cidade de São Paulo. O Ivo Rosalém está com o seu radinho. Aliás, Ivo, qual é a sintonia que o pessoal tem que colocar o radinho? Aliás, acho que ele não falou sobre isso aqui no debate esportivo, né? É verdade. Houve uma movimentação toda aqui no Rádio Esportivo de Rio Claro que possibilitou, através da união de algumas pessoas, profissionais competentes da área, dos quais eu destaco o nosso companheiro Léo Bauer, que é o comandante da equipe esportiva. A Claretiana FM reabriu seu departamento de esportes com as transmissões já agora do Campeonato Paulista de Basquete. Foi tudo muito rápido, mas para não perder tempo, já colocamos no ar as transmissões, né? Já fizemos alguns jogos. Ontem eu estive lá em São Paulo com o pessoal, com o Rubão Machado, com o Léo. Agora o Léo Bauer está transmitindo, estreando inclusive como narrador, e muito bem. Parabéns ao Léo. Está trazendo toda a informação para Rio Claro. 106,5. Estamos no intervalo do jogo. Rio Claro vence o Pinheiros nesse quarto encontro do playoff quartas de final por 40-31. Rubão estava acabando de falar agora que ontem ele foi para São Paulo, infelizmente, para criticar, porque o time jogou mal. E hoje ele está lá para elogiar, pelo menos pelo primeiro tempo. O time está jogando muito bem, mudou da água para o vinho. E isso é bom, né? Cada dia é um dia, como dizem os próprios jogadores, né? Sim. Exatamente. Então, olha, gente, você que está aí acompanhando o debate esportivo, um olho na TV e um ouvidinho aí no seu rádio 106.5 Claretiana FM, onde o futebol pega bem. Bom, a gente vai acompanhar, gente, a trajetória do Rio Claro Basquete nesse playoff. A gente separou imagens, um pequeno resumo aí da primeira partida, que foi na última quarta-feira. E a gente vai acompanhar agora o primeiro jogo, como foi. Dentro de quadra foi tensão, erros, muitos erros e um jogo enroscado. Pinheiros veio disposto a tirar a vantagem de Rio Claro e estrear em casa e ficou à frente em boa parte do primeiro quarto. A virada no final parecia que Rio Claro levaria a vantagem para o intervalo. Não foi o que aconteceu. O Pinheiros foi para o vestiário com vantagem mínima, 44-43. E não é que Rio Claro mudou a regra da partida toda. Vinícius Pastor levou a galera à loucura quando entrou em quadra para abrir 5 pontos. César Guidetti viu que a vitória escapava das mãos do Pinheiros e parou o jogo. Não adiantou nada porque valeu a experiência dos donos da casa. Mas não foi nada de exagerado. 81-76 e 1-0 no playoff. Rio Claro começou na quarta-feira sua trajetória aí no playoff contra Pinheiros, né? Rio Claro, que tinha a melhor campanha do campeonato, pegou Pinheiros da outra chave, quarto colocado. E tinha tudo para começar arrasador. Mas o time não se portou muito bem. Não se portou muito bem na defesa, não acertou muito bem o ataque. Pinheiros pressionou um pouco, um time menos experiente, não tinha muito o que perder. Né, foi para cima de Rio Claro e Rio Claro acho que se assustou, estava um pouco nervoso no jogo, mas no fim, com a experiência que o time tem, acabou virando o jogo e ganhando o jogo aí. Eu só faço um detalhe, que o grande cestinha de Rio Claro nesse jogo foi o Tatu e o Daniel Alemão, porque o Gui Deodato, o Dedé não funcionou nesse jogo, funcionou muito pouco nesse jogo. E o Holloway, né, do time do Pinheiros, acabou aí fazendo 18 pontos para Pinheiros. Então, nos próximos capítulos dessa novela mexicana, que a gente fala, né, novela mexicana, que é uma novela meio sem graça, né, e assim com traduções meio esquisitas, porque nos próximos capítulos, né, que a gente vai mostrar agora, né, Vlada? Exatamente. Guarde bem esse nome, Holloway. Exatamente. Então vamos conferir agora como foi o segundo jogo, já na quinta-feira. Nem deu tempo de descansar, todo mundo em quadra novamente. Vamos ver. Um Gui Deodato arrasador, voando em quadra. 1, 2, 3 vezes. Nas roubadas de bola de Tatu, a noite tinha tudo para ser sem sofrimento. Bem diferente do primeiro jogo. Teichmann também mostra quem está no controle. Pastor escapa da marcação e já entra para 3.
Primeiro quarto termina com vantagem de 13 pontos e o placar no final do segundo estava controlado, 43-32. Intervalo e no retorno, o Rio Claro esfria em quadra. Por outro lado, Pinheiros volta disposto a incendiar a partida. Acerta a mão e aos poucos acerta a conta principal. Essa aí, a do placar. E quem se vê obrigado a correr atrás do prejuízo é o Rio Claro. E a briga, além dos pontos, era contra o relógio. Lutar contra os segundos é mais difícil. E foi somente no último que ela caiu. Dedé para levantar o ginásio e deixar todo mundo louco. Prorrogação é teste para cardíaco. Prepare o seu. O Rio Claro perde o compasso e também Teichmann, Tatu e Pena. Pinheiros cresce, não se intimida. Rio Claro paga pelos erros. Muitos, aliás. Acaba o jogo, porque o último som não estava previsto nessa playlist. Pois é, e a definição do semifinalista, ou de um dos semifinalistas, provavelmente ficará para quinta-feira, muito em função deste resultado que nós tivemos no segundo jogo no Felipão. Porque se Rio Claro fizesse o normal, ou seja, os 2-0 nas duas primeiras partidas em casa, fatalmente fecharia com o Pinheiros lá em São Paulo nos jogos seguintes. Se não no primeiro jogo, né? No segundo. Mas, infelizmente, Rio Claro não teve equilíbrio ao longo de todo o jogo. Gente, quem assistiu o primeiro tempo tinha como certa a vitória. Era garantida a vitória para Rio Claro pela diferença de qualidade entre as duas equipes. Ah, mas vocês falam isso, de repente vai lá, joga e perde. E isso acontece, mas Rio Claro ontem perdeu muito mais por si mesmo, pelos seus próprios defeitos e equívocos numa situação de jogo do que pela virtude do adversário. O Pinheiros briga. A gente achava que o Pinheiros estivesse morto nesse jogo, abatido, porque estava dominado por Rio Claro, mas não. O mal do... Como é que é? O mal do urubu é achar que a vaca está morta, né? Exatamente. Então, voltaram para o segundo tempo acesos, foram para cima de Rio Claro. Rio Claro deu colher de chá para o Pinheiros até que eles encostassem e, numa condição totalmente adversa, já foi um espetáculo aquela cesta do Dedé, que levou o jogo para a prorrogação, que nós já poderíamos ter perdido no tempo normal, mas aí o que acontece? Não estávamos inteiros na prorrogação. Tivemos 2 atletas desqualificados, né? Sim. Com a quinta falta, e Rio Claro, infelizmente, quando não tem todos os seus principais jogadores, e quando esses jogam... Porque é bom dizer o seguinte, infelizmente não está havendo uma regularidade. Tem dia que o Dedé joga muito bem, acaba com o jogo. Tem dia que o Gui Deodato acaba com o jogo. Tem dia que o Teichmann está excelente. Tem dia que o Daniel Alemão arrebenta. Tem dia que o Tatu faz fumaça. E tem dia que o Teichmann não joga muito. O Daniel Alemão joga quase nada. Não aparece o jogo do Dedé. O Gui Deodato não faz nem 6 pontos. Então não está havendo esse equilíbrio. Para disputar título no Campeonato Paulista, tem que ter equilíbrio. O Rio Claro não consegue fazer a mesma coisa durante os 4 períodos de um jogo. E isso foi o grande problema na segunda partida. Inclusive, né, Ivo, o Holloway fez 28 pontos. 28 pontos nesse jogo. Então já no primeiro jogo, já a marcação estava bem frouxa em cima dele. E parece que continuou nesse jogo também, né, para fazer 28 pontos. E nesse jogo quem se destacou realmente foi o Gui Deodato com 35 pontos. Apesar de Rio Claro ter perdido aí a partida. Muito bem, e fomos então para São Paulo, né? 2 jogos em São Paulo, porque ficou o empate aqui. E a gente vai conferir como foi o primeiro jogo ontem. Jogando a terceira partida dos playoffs ontem em São Paulo, Rio Claro Basquete perdeu outra e permitiu que a equipe do Pinheiros assumisse a frente nas quartas de final. Em todos os períodos, o time paulistano esteve à frente no placar, que seguiu a mesma tendência do primeiro jogo entre as duas equipes. Muito equilíbrio. O norte-americano Desmond Holloway, da equipe da capital, foi o cestinha do confronto, com 23 pontos. O placar final foi de 81-75. Agora, com 2 vitórias, Pinheiros precisa apenas fazer a lição de casa para se garantir nas semifinais do Paulista. O desafio do técnico Marcelo Tamião é recuperar o bom basquete que fez com que o time tivesse a melhor campanha da primeira fase. No caso de uma vitória, a série fica empatada e a partida decisiva vem para o Felipão.
Tá aí. Pelo visto, por enquanto, Pinheiros, né, Ivo Rosalim, não está fazendo a lição de casa, mas vocês sabem que eu estava ontem ouvindo a transmissão da Claretiana FM com a narração de Ivo Rosalim, comentários de Léo Bauer, Rubens Machado, que estavam lá no ginásio poliesportivo Henrique, né, Valoim, né, exatamente isso, né, Ivo Rosalim? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. E, olha, eu fiquei nervosa, viu, Ivo? Mas em algum momento você achou que o Rio Claro ia levar essa ontem, Ivo? Olha, no segundo tempo eu tinha certeza que não era noite de Rio Claro e que nós provavelmente voltaríamos com a decepção da derrota. E o que eu estou dizendo? Quando eu falo que Rio Claro é superior ao Pinheiros, eu quero dizer o seguinte: Rio Claro tem um time praticamente todo composto por jogadores experientes. É claro que não temos 10, 12 atletas do mesmo nível, isso não acontece, mas é um time homogêneo, o próprio banco tem possibilidades, né, das quais nós esperamos muito, além dos figurões da equipe, mas o Pinheiros é um time jovem, é um time para daqui 2, 3 anos, como bem disse o Rubens Machado, né? Tem um americano muito bom, tal, mas falta muita coisa ao Pinheiros, então a gente faz esse tipo de comparação. E Rio Claro, nossa, em nenhum momento do jogo ontem, Rio Claro demonstrou ser um time mais experiente do que o Pinheiros, mesmo com os grandes jogadores que tem em quadra. Um time dispersivo, individualista, né? Desconcentrado, um negócio que a gente foi sentindo tristeza de ver, porque era uma grande chance que o Rio Claro tinha nas mãos de já melhorar muito sua situação ontem. Aí teve polêmica também depois do jogo, né? Declarações do secretário de esportes aqui de Rio Claro, que eu não sei nem se você separou para a gente ouvir. Separei, vamos ouvir então? Daí a gente já emenda o assunto no outro. Então vamos conferir então o que o secretário de esportes, Reginaldo Breda, disse no finalzinho ao repórter Léo Bauer, da Claretiana FM, sobre a atuação do Rio Claro. Você acha que agora não adianta mais treinar, é mais psicológico, né, Breda? Tentar conversar. Agora tem que ser feito um trabalho de vestiário, né? Conversar com eles, acertar a cabeça deles, ver se tem alguma coisa errada. Eu notei alguma coisinha, né, dentro da quadra aí. Sentar com o Marcelo agora, ver o que dá para acertar, o que dá para fazer, conversar, porque, olha, o banco não ajudou quase nada. Se você ver a pontuação do nosso time, foi os 5 que são considerados titular e carregou o placar. Então tem que ter alguma coisa errada, precisa acertar isso daí. E depois, se passar, treinar, tem que dar intensidade para a equipe. E não tem. Hoje nós não tivemos intensidade nenhuma no jogo. O secretário de esportes disse que tinha uma coisinha ali, e é algo que nós já estávamos suspeitando já na segunda partida, né, Ivo Rosalim? Agora, eu também conversei com jogadores, disseram, Vlada, não tem nada, tá todo mundo super unido, enfim. Agora, não sei, eu fico na dúvida. Olha, se houvesse alguma coisa, Vlada, seria extremamente lamentável. Dá uma olhada no histórico de cada um desses atletas aí, o currículo que cada um deles tem, né? E a perspectiva ainda de sequência de carreira, é inadmissível. Mas chega aquele time ridículo do ano passado nosso, que eram ex-jogadores em atividade, alguns deles, que vieram aqui para criar problema. Você vai pensar num Dedé Stefanelli ter problema de relacionamento com alguém, com um técnico, no alemão, um Teichmann, um Gui Deodato, como é que pode? Isso aí é um negócio meio, não soa bem, né? Eles são profissionais, gente, eles vieram aqui para exercer a profissão deles e estão sendo pagos e bem pagos para isso. Então é inadmissível. Primeiro, inadmissível e não quero acreditar nisso. Agora, o Breda também perdeu a estribeira depois do jogo, porque exemplo de nós que estávamos lá, não aceitou o time render tão abaixo do que deveria render e deu os pitacos dele. Deu os pitacos. Claro que ninguém vai confirmar, mas eu acredito que tenha havido sim esse trabalho de vestiário. Sim. Não sei se com o Damião, sozinho, com os jogadores. Houve cobrança. E o esporte é assim, existe cobrança no esporte. Na vida existe cobrança. Experimente a senhorita, claro que dificilmente acontece, mas vacilar em uma de suas reportagens, como quase sempre brilhantes, se a senhora não vai ser cobrada pelo chefe do seu departamento. E tem o mais é que ser cobrada, eu acho. E você não melhora a sua performance na próxima? Com certeza. Após uma cobrança justa? Com certeza. Ninguém é perfeito, nós somos passíveis de erro. Então, cobrança em determinado momento é positiva no esporte. E eu tenho certeza que houve cobrança porque teve reação. Olha o que está acontecendo lá em São Paulo. O Rio Claro está dando um banho no Pinheiros. Por quê? Porque não tomaram água da torneira e tomaram um Gatorade para jogar num dia, no outro. Não. É postura. O pessoal precisa ter mais foco. Não pode achar que vai ganhar a hora que quer, que joga a hora que quer. Basquetebol não é isso.
os 30 dias do mês são pagos, né, Reginaldo? Sim. Ô, Reginaldo, o que está acontecendo com o banco também do Rio Claro Basquete? Porque, olha, Caio, infelizmente, não está jogando bem. Vinícius, não sei quantos jogos, não faz uma cesta. Ontem fez 2 de lance livre. Duas, né? Lance livre. Eu vou falar um pouquinho desse comentário do Breda também, antes da gente comentar. Eu acho assim, que o Breda também foi muito cobrado, né, pelo elenco que Rio Claro tinha na NBB. E ele acabou tentando montar um elenco melhor, né, para a competição do Paulista e para o segmento da NBB. E ele vê acontecer uma coisa dessa, ele também perdeu as estribeiras, né, Ivo? Então, eu acredito realmente que teve lá uma reunião de portas fechadas e deve ter batido em cima da mesa, e tanto que Rio Claro deu uma reagida aí. Só espero, né, que nesse quarto capítulo dessa novela mexicana que eu vinha falando, né, o vilão não ganha do mocinho que é Rio Claro. Né? Mas, Vlada, o banco realmente não está colaborando mesmo. Né? A gente vê um baixo índice do Caio, que era um pontuador, é um pontuador de 3 pontos, mas me parece que está muito sem confiança, né? Ao contrário do Tatu, que está fazendo uma excelente temporada nesse Campeonato Paulista. Então precisa analisar, precisa ver, precisa de repente cobrar um pouco mais desses jogadores aí. Olha, só para ser justo, né? Ontem praticamente ninguém jogou. Todo mundo esteve abaixo da média. E tem essa questão do rendimento de alguns atletas que estão entrando menos, que de fato está muito baixo. Agora, o que determina, principalmente o resultado de Rio Claro, é quando os figurões rendem o que podem. Sim. Aí o time ganha. Claro que sente a ausência de uma eficácia na rotatividade, né? Porque começa a rodar, cai o nível, vai ter que voltar todo mundo, tal. Mas o time ganha. Agora, quando você pega um Deodato em má jornada, o alemão não está tão bem, o próprio Tatu não encontra o jogo. O Atílio, que fez uma bela temporada no Macaé, O Atílio, infelizmente, ontem foi mal, mas pelo que eu estou ouvindo hoje está bem, esteve bem em quadra, né? Então é isso aí, todo mundo. Quem ganhar X, porque é o jogador mediano, vai jogar aquele X que ele é. Quem ganha 3 vezes X ou 4 vezes X, porque já fez por onde na carreira e foi contratado a esse peso, tem que jogar também por isso. Então, o Rio Claro tem esse elenco montado, é um elenco muito superior ao elenco passado. Seria péssimo, patético nós pararmos numa fase quartas de final no Campeonato Paulista com esse elenco. E como o Reginaldo disse, o Breda também está numa sinuca de bico. Nós estamos em crise financeira. O município está em dificuldade para pagar as suas contas e esse time de basquete custa caríssimo. Aumentou muito o custo do time de basquete de Rio Claro para melhorar a qualidade. De repente não dá resultado, a mesma coisa do outro, sim, eliminado. Você acha que ele, como secretário de esporte, também não vai ser cobrado? Vai ser cobrado. Então, uma coisa puxa a outra. Então, cobrança existe no esporte, só que não cobra a imprensa, hein? Porque o Marcelo Tamião levantou o topete lá, dizendo que estão plantando as coisas que não existem. Se alguém plantou, foi o secretário. E você teve a prova aí. Mas é um assunto superado. Já colocou as cartas na mesa lá, houve a reação do time, era esse o objetivo do Breda, eu tenho certeza. E o nosso só de registrar. Agora, não pode também, isso aí é complicado, né? Exatamente. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência tem a nossa parceira também, a Renata Machado. E já a gente vem com mais informações desse jogo que tá rolando lá em São Paulo. Ivo aí, ó, coladinho, ó, 106.5. Um beijo para a Ronei Grela, que tá acompanhando o nosso programa. Obrigada, viu, Ronei, pela audiência aqui. Tá dizendo que o cenário ficou lindo. Mandando um abraço para você também, viu, Ivo, Reginaldo. A gente volta já.